Bondoso e eterno Pai Celestial, Jesus bendito, mais uma vez aqui nós estamos, dentro da nossa Igreja Apostólica, seu tabernáculo sagrado nesta terra. Deus, o Senhor concedeu para nós esta oportunidade, aonde nós temos o privilégio, a honra de meditarmos nos ensinamentos da nossa Igreja. De que lembrarmos, ó Deus o Pai, da doutrina perfeita, dos ensinamentos que a Santa e querida Vó Rosa concedeu para nós. Santo e querido irmão Aldo, o Senhor sendo o profeta de Deus, o nosso Pai, que muito tem abençoado, ajudado a cada um de nós, neste momento, ó primaz, quero pedir a tua bênção. Que o Senhor possa abençoar todo o ato desta reunião, para que tudo possa ocorrer na mais perfeita paz. Peço também, ó Santo e querido irmão Aldo, a tua bênção, para o trabalho que será realizado através deste coral, para que cada hino aqui apresentado possa chegar ao trono de Deus, o nosso Pai. Santa e querida Vó Rosa, a Senhora sendo o nosso Espírito Consolador, peço à Senhora a tua bênção, a tua inspiração, que a Senhora possa abençoar o trabalho que será realizado sobre este altar, para que os seus filhos possam realmente compreender os ensinamentos da nossa Igreja Apostólica, possam realmente valorizar e aceitar, colocar em prática tudo que a Senhora deixou para nós. Ó Deus, o Pai, eu tenho a certeza que o Senhor já aproximou o seu trono para nos abençoar, já enviou do alto céu santos e anjos para estar conosco. Assim, ó Deus, o Pai, nós estamos com muita alegria, muita felicidade em nosso coração, de mais uma vez expressarmos o nosso louvor, a nossa adoração a todo o reino do céu, principalmente nesta reunião de oração, onde temos a oportunidade de elevarmos a nossa súplica e pedir ao Senhor, a Deus. Por isso eu entrego em tuas santas mãos esta reunião de oração, declarando a mesma iniciada para a honra e a glória de todo o reino do céu, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Coração,
Eu sou um obreiro de Jesus e trabalho com amor e devoção. Isso eu prometi no meu voto de servir. Aceitei esta carreira com fervor. Meu ministério nesta igreja eu vou cumprir, sempre trabalhando sem orgulho e sem ostentação, mas com leal dedicação, recebendo lá no céu a divina inspiração para anunciar sempre vou lembrar do meu voto de servir e guardar bem no coração a doutrina desta igreja ao povo ensinar, se com amor eu sou o mensageiro de Jesus, espalhando neste mundo sua luz, levando esta mensagem ao povo sofredor, ao lado de Jesus, meu eterno Salvador. Seja onde for, eu vou anunciar a palavra que é vida e salvação. Porque quanto mais almas pra Jesus eu conseguir, maior será no céu meu eterno galardão. Eu vou trabalhar
eu vou trabalhar nesta seara do Senhor. Todo
que nos mostrasse a vontade do Senhor. Quantas vezes eu ouvi a Santa Avó falar com seu amor.
Prezados irmãos, neste momento nós iremos meditar na nossa mensagem. Mensagem essa de grande significado para nós, apostólico. Porque, prezados irmãos, essa mensagem, ela nos mostra principalmente sobre a nossa fé. E como nós devemos anunciar, mostrar ao mundo, falar da nossa igreja. Nós temos duas mensagens praticamente se tratando do mesmo assunto. Assim sendo, eu irei fazer a leitura das duas, para nós meditarmos junto, para que nós possamos compreender o quanto é necessário nós estarmos preparados espiritualmente, o quanto é necessário nós sabermos da nossa igreja apostólica, para poder responder às pessoas que não são de nossa igreja. Assim nos fala a primeira mensagem. O que é ser apostólico? Nós somos apostólicos porque pertencemos à igreja apostólica, que veio do céu, e que tem dois santos poderosos preparados aqui na terra, pelo Mestre Jesus e por Maria Santíssima. O Espírito Consolador de sua promessa, a Santa Vó Rosa, e o Santo Irmão Aldo, profeta e santo pastor. Somos apostólicos porque cremos na doutrina dos santos apóstolos, que é o Evangelho do Reino do Céu, de Jesus, o nosso Senhor. Conforme ele, Jesus, transmitiu a Santa Vó Rosa, e principalmente porque cremos no grande poder da Virgem Maria Santíssima, de proteger os filhos de Deus e interceder por nós diante de Deus o Pai, de seu Filho, o nosso amado Senhor Jesus. Cremos nos santos profetas, nos santos apóstolos, que receberam todo o poder para vir nos ajudar. E também cremos em todos os santos e anjos poderosos que, em nome de Deus, o nosso Pai, nos protege a cada dia do nosso viver. Portanto, nós somos apostólicos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se alguma pessoa lhe perguntar de que igreja nós somos, devemos responder: eu sou da igreja apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e cremos no Evangelho de Jesus, o nosso Senhor, em Maria Santíssima, em todos os santos e anjos do poder celestial. Ensine a pessoa a ouvir a hora milagrosa ou consultar o nosso site. A outra mensagem, ela nos fala: nossa fé apostólica. Em uma de suas mensagens, nossa irmã, missionária Odete Correia Coutinho, por orientação do profeta primaz Santo Irmão Aldo, assim se expressou: a nossa fé apostólica não é fundamentada na Bíblia, mas sim nas revelações de Jesus Cristo, transmitida diretamente à Santa Vó Rosa, reveladas ao primaz e retransmitida a todos nós através dos boletins. Não somos proibidos de ler a Bíblia, mas é preciso muito cuidado, pois a mesma passou por diversas traduções e interpretações em muitas línguas, e não temos a plena certeza se muitos assuntos ocorrem da forma como foram registrados. O Velho Testamento narra a história do povo daquela época antiga, antes de Jesus Cristo. Foi a preparação para a vinda do Filho de Deus nessa terra, através de homens escolhidos por Deus para serem os seus profetas e preparadores do caminho de Cristo. O Novo Testamento possui segmento da vida e do Evangelho de Cristo, porém, em diversos pontos foram modificados por interpretações meramente humanas.
São ensinos e fatos os quais sofreram dezenas de traduções para diversas línguas, inclusive línguas chamadas mortas, como por exemplo o aramaico, o qual há muito tempo já não existe. Portanto, nem tudo que está escrito lá condiz a realidade genuína e pura do Evangelho do Reino do Céu. Inclusive, diversos fatos foram colocados por mera criação de homens, os quais não contaram com a inspiração divina. Nosso Senhor Jesus, quando se revelou a Santa Avó Rosa, lhe falou diretamente sobre sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Diga ao meu povo que eu nunca destratei a minha mãe, sempre a respeitei e a adorei. Entretanto, há uma passagem no Novo Testamento totalmente inverídica, aonde afirma que eu, Jesus, lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a hora. Porém, eu nunca a desmereci e jamais a destratei, mas sim, com todo carinho, amor e consideração, sempre a adorei e nunca me dirigi a ela com palavras ríspidas e desrespeitosas, pois ela sempre foi santíssima e um anjo de luz em minha vida. A outra passagem, em Atos dos Apóstolos, aonde os homens colocaram outra inverdade, dizendo que o apóstolo São Pedro amaldiçoou Ananias e Safira, pelo fato deles não terem dado o dízimo completo de seus rendimentos para a igreja, e que ambos, marido e mulher, caíram mortos à porta do templo. Jesus mostrou a Santa Avó Rosa que esse fato nunca aconteceu, pois São Pedro já era santo naquela ocasião, e até mesmo a sua sombra curava os enfermos que mereciam o milagre, e ele jamais amaldiçoou, mas suas bênçãos curava os fiéis. Também Jesus mostrou a Santa Avó Rosa que ele não amaldiçoou aquela figueira por não ter frutos, e ela secou desde a raiz. Conforme alguns homens escreveram no Novo Testamento, Jesus nunca amaldiçoou nada. Pelo contrário, sua vida na terra sempre foi um exemplo de bênção, amor e caridade. Jesus disse também aos seus apóstolos, lá nas terras da Palestina, quando executou o seu ministério terreno: ainda tenho muito o que vos dizer, porém vós não estáis ainda preparados para suportar certas revelações. Mas quando vier o Espírito Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos fará relembrar todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho ensinado, e vos anunciará o que há de vir. Pois o Consolador aprenderá de mim e do Pai, e vos revelará tudo que ainda não posso vos revelar agora. Pois não estáis preparados para entender todos os mistérios do Evangelho. Portanto, amados irmãos, por providência e misericórdia divina, e ordem de Deus o Pai, e de Jesus o nosso Senhor, a Santa Avó Rosa nos revelou a verdadeira e santa doutrina, e a disciplina do Evangelho do Reino do Céu, genuína e perfeita, inclusive mistérios dos céus, para nos edificar na fé e no conhecimento da verdade. O santo profeta Irmão Aldo, por ordens de Deus e revelações de Jesus, o nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa, deixou-nos milhares de mensagens edificadoras, publicadas em nossos boletins, para pregarmos a verdade
a verdadeira doutrina do céu ao nosso povo e aos humildes de coração, que almejam o reino de Deus e procuram nossas reuniões em nossa igreja, para aprenderem a doutrina que convence os bons e humildes, e também a respeito da verdade, da justiça e do juízo de Deus para a verdadeira salvação. Assim, aconselhamos aos nossos pastores que meditem com amor nessas mensagens do Santo Irmão Alto, para sempre merecerem a santa inspiração do céu em suas pregações para o bem do nosso povo. Também meditem e leiam o livro, o Evangelho do Reino do Céu, reditado conforme o Santo Irmão Alto, quando ainda estava em seu corpo físico, nos orientava e nos explicava, dizendo que seria necessário uma nova revisão do livro, sem modificações dos ensinos, mas sim uma atualização mais condizente com os dias em que vivemos. Quando a Santa Avó Rosa e ele nos imunizaram poderosamente, e os fiéis apostólicos não são mais atingidos por nenhuma obra maligna, pois somos guardados pelo Santo Consolador e pelo seu sucessor, com a unção, virtude e graça, e os santos e anjos do céu estão sempre ao nosso lado, dos fiéis, livrando-nos dos ataques do mal. Amados irmãos, creiam e confiem que temos ao nosso favor a mais completa revelação da perfeita fé, que nos guia em passos firmes para o céu, através da santa doutrina e da disciplina do céu, que nos foi implantada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, na vida dos fiéis, para a garantia da nossa vida com Deus e de nossa eterna salvação. Prezados irmãos, que mensagem muito linda, principalmente mostrando para nós o valor que nós devemos dar aos ensinos da nossa Igreja Apostólica. Prezados irmãos, muitos apostólicos, principalmente quando pergunta de qual igreja você é, de qual é a sua religião, muitos não sabem responder. E o mais preocupante, prezados irmãos, muitos não têm a capacidade de dar uma resposta à altura daquela pergunta. Porque muitos sabem que quando nós falamos, sou da Igreja Apostólica, vem mais pergunta. A criatura quer saber mais da nossa fé. E eu me lembro, prezados irmãos, que o Santo Irmão Alto, certa vez ele publicou em nosso boletim, falando para nós, principalmente, a semelhança desta palavra, aonde nós temos que responder, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, a Igreja de Deus, o nosso Pai. Ele falou, prezados irmãos, que não era jamais para nós falarmos que nós simplesmente tínhamos uma religião. E ele ainda falou que não era para os apostólicos falar que era evangélico. Por quê, prezados irmãos? Ele falou com as suas palavras, nós somos a Igreja Apostólica. E ainda ele deu continuação na sua palavra falando assim, igreja, porque se trata de uma igreja nova e apostólica em homenagem aos apóstolos. Prezados irmãos, esta igreja, ela veio do céu. Esta igreja é a obra de Deus nessa terra. Nós não podemos jamais ter a dúvida de defender esta igreja apostólica. Nós não podemos negar o nome dessa igreja. Prezados irmãos, para nós compreendermos um pouco mais sobre a nossa fé apostólica
E por que que nós temos que compreender a doutrina de nossa igreja? Como está na mensagem, a missionária Odete, ela nos fala, na sua mensagem, orientação do Santo Irmão Aldo, que a nossa fé apostólica não é fundamentada na Bíblia. Prezados irmãos, esta igreja, todos nós sabemos, mas para nós compreendermos essa mensagem, é preciso nós voltarmos um pouco nos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus ele fala sobre a promessa do Consolador, Jesus ele fala ali, registrado no Evangelho de São João, que ele voltaria ao Pai, mas não deixaria o seu povo órfão, e ele iria enviar o Espírito da verdade. Mas para nós compreendermos um pouco mais essa palavra de Jesus, nós vamos à palavra do amado apóstolo São Paulo, aonde ele disse: em parte nós profetizamos, porque em parte nós conhecemos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando vier o que é perfeito, ele estava falando do Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Então, quando este Espírito viesse, aquilo que não pôde ser profetizado, aquilo que não pôde ser anunciado, este Espírito iria realizar. Prezados irmãos, quem foi o Espírito, quem foi a pessoa predestinada para revelar estes mistérios? Quem foi a pessoa que veio a este mundo predestinada para cumprir essa missão? A Santa Vó Rosa. Porque na sua vida, ela provou para Deus o nosso Pai a sua lealdade. Ela provou a Deus o nosso Pai a sua obediência, a sua consagração. Passando por lutas, dificuldade, não deixou de lado a sua fé. Não abandonou a Deus o nosso Pai, provando para Deus que ela era, provando para Deus que ela iria cumprir aquela missão. O que a Santa Vó Rosa fez para nós, prezados irmãos, durante 16 anos à frente desta igreja. Na sua pessoa, no seu físico, ela ensinou, ela orientou. E o que realmente Jesus mostra para nós, para confirmar para nós que esta igreja é do céu. Como nós temos na nossa doutrina que nos fala. Que Jesus, ele sempre arrebatava o espírito da Santa Vó Rosa. E ele usava o corpo dela para orientar a direção da igreja. E certa vez, prezados irmãos, como está na nossa doutrina nos fala, que Jesus, ele falou que quando o Pai precisasse daquela serva no reino do céu, aqueles servos iriam ouvir da mesma maneira que estavam ouvindo, e daria continuidade à direção do céu. Prezados irmãos, a Santa Vó Rosa, ela mostrou para nós, revelou para nós a doutrina perfeita. Ela implantou juntamente com Jesus na nossa igreja a disciplina, aonde Jesus fala que essa disciplina seria então o cumprimento da sua doutrina. Ou seja, as duas veio do céu. Os ensinos que nós temos nessa igreja não foi uma pessoa qualquer, prezados irmãos. Não foi uma pessoa que implantou nessa igreja, mas sim veio do céu. Por isso, prezados irmãos, por isso o Santo Irmão Aldo mandou publicar, e principalmente a missionária falar, que esta igreja, a nossa fé, ela não é fundamentada somente na Bíblia.
porque tudo que nós temos é do reino do céu. E para dar essa certeza para os irmãos, eu falo a palavra do amado apóstolo São Paulo, aonde ele fala: a letra mata, o espírito vivifica. Prezados irmãos, olha a palavra dele: a letra mata, o espírito vivifica. Não comparando jamais, e nem falando de outra religião, mas quando uma criatura não muito lê a Sagrada Escritura, ele não consegue compreender os mistérios do reino do céu. Ele não consegue o entendimento para compreender as palavras que lá estão contidas. E a mensagem, ela nos mostra isso, que muitas das coisas que estão na Sagrada Escritura, nós não temos a certeza que é real, que realmente aconteceu, como por exemplo, aonde nos fala a mensagem, que Jesus falou para Santa Vó Rosa, muitas passagens que não foi daquele jeito. Então, prezados irmãos, nós não podemos jamais estarmos ali se aprofundando no conhecimento da Sagrada Escritura, porque não é no muito ler que nós vamos compreender os mistérios do céu. Os mistérios do céu, os ensinos de Deus, só é compreendido através da sua fé. Só é compreendido através do seu Espírito, os mistérios do reino do céu. Prezados irmãos, vejam a profundidade dos ensinos desta igreja. Nós não temos, prezados irmãos, a obrigação, nós não temos ali que ficarmos procurando na Sagrada Escritura. Nós não podemos, prezados irmãos, se aprofundar nos ensinamentos da Sagrada Escritura. O Santo Irmão Aldo, muitos mistérios, ele realmente não deixou. Principalmente os nossos pastores, muitas vezes, pregar. E uma pessoa que tinha uma sabedoria e recebia de Deus, que podia pregar, principalmente falando sobre o último livro, o Apocalipse. Somente a missionária e o bispo. Eles tinham a sabedoria de Deus, o nosso Pai, porque Jesus ajudava a compreender como seria e como daria dali para frente, porque era necessário. Mas hoje, prezados irmãos, hoje nós não podemos jamais, como nos fala a mensagem, nós não podemos simplesmente basearmos tudo pela Sagrada Escritura, porque nesta igreja é diferente. Aí está, prezados irmãos, o ponto principal dessa mensagem. Esta igreja, ela é diferente. Esta igreja, ela recebeu de Deus os seus ensinos. Como nos fala a mensagem, nós temos diversos boletins, diversos ensinos que mostram para nós tudo que nós precisamos saber. Mas é preciso de uma qualidade. É preciso, prezados irmãos, estar merecendo a inspiração do céu. Prezados irmãos, agora é a parte principal. Os irmãos muitas vezes podem ver, ou até mesmo buscar, principalmente numa pessoa que tem ministério. Muitas vezes ele faz uma reunião simples, mas toca no seu coração. Com palavras simples, mas de grande valor. Agora nós temos pessoas que procuram falar difícil, e os irmãos vêm vazio e voltam vazio. Por quê, prezados irmãos? Porque nós temos que buscar, estudar, compreender os ensinos de nossa igreja. Mas nós precisamos ter a humildade para deixar a Santa Vó Irmão Aldo agir.
Porque, prezados irmãos, pode ser a pessoa que for, se subir no altar de nossa igreja e não merecer a inspiração do céu, ele não consegue fazer trabalho algum. Isso o Santo Irmão Aldo fala para nós. Quantas vezes o primaz sempre falou, principalmente para nós do ministério: quando sobe lá naquele altar, é eu que vou te ajudar. Prezados irmãos, o Santo Irmão Aldo sempre falou que tudo que é realizado na nossa igreja, é Ele que abençoa. E isso nós temos visto na obra desta igreja. Quantas ideias erradas se levanta, doutrina, ensinamentos errados. Levanta, começa, mas chega um ponto que vai por terra. Porque não tem a inspiração do céu. Porque esta igreja não surgiu de divisão. Porque esta igreja não foi uma pessoa qualquer que formou nesta terra. Foi Jesus, prezados irmãos. Contra Deus, contra o reino do céu, ninguém tem poder, ninguém tem autoridade para ir. Prezados irmãos, para nós realmente entender o quanto é necessário nós praticarmos, o quanto é necessário nós sermos fiéis a estes ensinamentos. Nós temos no nosso livro de doutrina, que nos fala, principalmente, palavra da nossa missionária e do bispo, aonde ela fala para nós um ensino registrado por São João. E este ensino, prezados irmãos, na nossa igreja apostólica, tem se cumprido a cada dia. São João, como nos fala em nossa doutrina. São João, ele fala ali nas suas palavras, que na igreja escolhida, preparada por Deus, jamais iria penetrar a abominação e mentira. E ele fala que nesta igreja só iria permanecer os escritos no livro do Cordeiro. Prezados irmãos, e a doutrina finaliza falando para nós assim: naturalmente, o pecado e a tolerância de doutrinas falsas e erradas não irá e não terá força de penetrar. Queridos irmãos, veja o quanto essa igreja é do céu. Se esta igreja não fosse do céu, prezados irmãos, esta igreja teria se acabado naquele dia que a Santa Vó Rosa foi arrebatada ao céu. Se esta igreja não tivesse a direção do céu, esta igreja seria assim o seu fim, quando o Santo Irmão Aldo deixa o seu corpo nesta terra. Isso não aconteceu, prezados irmãos, porque Deus, Ele é perfeito e Ele dirige esta igreja apostólica. E nada do que é contra os preceitos e ensinos dessa igreja irá penetrar ou entrar nesta igreja apostólica. Prezados irmãos, isso mostra para nós quantas pessoas que não crê, que não aceita os ensinos desta igreja apostólica. Não somente pessoas que não estão em nosso meio, mas muitos apostólicos que se passam por apostólico, porque uma pessoa que não crê, que não aceita, que não obedece os ensinos dessa igreja, não pode, prezados irmãos, ser considerado apostólico. Não que essa igreja não quer salvar, porque a missão dessa igreja é salvar, mas como nos fala a mensagem, salvar os bons e humildes de coração, aquele que aceita, aquele que pratica, aquele que reconhece, que são estes os ensinamentos que podem transformar a sua vida. Prezados irmãos, a nossa mensagem, ela nos fala, principalmente, quando Jesus, Ele deixa para nós essa promessa. Ele deixa para nós a promessa que Ele
estaria conosco e que Ele, juntamente com o Espírito Consolador, iria dar continuidade à obra de Deus. Prezados irmãos, esta igreja apostólica, ela sempre foi guiada pelo céu. Prova de que ela é guiada e protegida por Deus, o nosso Pai. A mensagem, ela nos fala, outra parte, que esta igreja, que aquele que é fiel, ele foi, assim, prezados irmãos, imunizado do poder do mal. O poder do mal, ele não tem força para entrar na vida de um apostólico. Mas é necessário nós buscarmos compreender estas palavras. Porque, prezados irmãos, como pode uma pessoa que fala que tem fé, uma pessoa que fala que crê e acredita nos ensinos desta igreja, e ele vive constantemente lutando contra. Ele vive constantemente indo contra os ensinos de nossa igreja. Como uma pessoa dessa pode ser amparada? Queridos irmãos, às vezes, muitas vezes, nós ficamos tristes, preocupados, porque nós vemos a criatura querendo mudar, querendo modificar o que a Santa Vó Rosa deixou, o que o Santo Irmão Aldo deixou. Muitos tentam colocar a dúvida no coração do povo apostólico. Tenta colocar a dúvida no coração de muitos. Mas, prezados irmãos, como nós podemos buscar compreender os mistérios do reino do céu através da bênção do primaz da Santa Vó Rosa, como nós podemos falar dessas criaturas que não compreendem este ensinamento? Jesus, ele dá um exemplo do reino do céu. Jesus, ele fala assim: eis que um homem tinha um campo, e neste campo, este homem semeou a boa semente, o trigo. Mas quando aquele homem se repousava, o inimigo, ele veio e semeou o joio no meio daquele trigo. O trigo cresceu, o joio também apareceu. Aqueles servos, aqueles funcionários daquele homem, daquele dono daquele campo, vai até ele e fala assim: não semeaste a boa semente no seu campo? De onde vem, porém, o joio? E ele responde: foi o inimigo que fez isso. Aqueles funcionários replicam, falando para ele: querem que vamos e arranquemos o joio? E ele responde: não, deixe crescer junto. No dia da colheita, darei ordem aos ceifeiros que primeiramente colhe o joio e jogue para queimar. O trigo será guardado no meu celeiro. Jesus, ele compara aquele ensino à semelhança do reino do céu. Que aquele trigo, ou seja, aquela pessoa que é fiel, obediente aos ensinos dessa igreja, será guardado no seu celeiro. E qual é o celeiro de Deus? O reino do céu. Mas aquele que não acredita, que vai contra os preceitos e ensino de nossa igreja, prezados irmãos, é triste, mas muitas vezes o reino do céu não espera.
Imagine, prezados irmãos, a tristeza, a dor de uma criatura. Teve a oportunidade e não soube valorizar. Teve a oportunidade, sabia, conhecia, mas foi através do ler que realmente mata. Como o apóstolo nos fala. Prezados irmãos, não precisa ficar lendo demais a Sagrada Escritura. Podemos ler? Sim, nós temos que ler. Mas, prezados irmãos, lê com sabedoria. Não deixar a dúvida entrar no seu coração. Para nós lermos a Sagrada Escritura, a primeira coisa que é preciso, nós orarmos, pedirmos ao Primaz, para que possa ajudar a nós compreendermos. Mas, prezados irmãos, nós não podemos misturar as coisas, porque este ensino que nós temos, é o ensino que veio do céu. Este ensino que nós temos, já foi revelado tudo o que precisava. Naquele dia 5 de maio, quando Santo Romualdo deixa o seu corpo, as revelações se acabam. Porque, prezados irmãos, ninguém tem poder, autoridade para compreender se há, mas isso eu tenho a certeza que não há, o que ser revelado. Porque o Primaz já revelou durante 44 anos à frente desta igreja. Então não precisa, prezados irmãos, ter dúvida. Não precisa achar que este ensino não é ensino de Deus. Porque é, prezados irmãos. Ninguém tem poder, autoridade para mudar o que a Santa Avó, o que o Santo Romualdo deixou. Ninguém. Prezados irmãos, vamos então a cada dia valorizar, vamos buscar ter esta fé, vamos compreender os ensinos de nossa igreja. Compreendam, prezados irmãos, tudo que está sendo ensinado, porque são palavras do Santo Romualdo, são ensinos do Santo Primaz, são ensinos que ele deixou para nós. Então vamos a cada dia praticar tudo que está sendo ensinado e pedirmos a inspiração do céu para compreendermos os ensinos de nossa igreja. Para finalizarmos a leitura deste boletim, nós temos um depoimento de fé, aonde nos fala: assim nos escreveu o nosso irmão Mário da Silva, da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 16 de março de 2018. No dia 4 de agosto de 2017, comecei a sentir fortes dores de cabeça. Indo ao médico, foi-me receitado injeções e vários comprimidos, pois se tratava de uma infecção muito forte no ouvido. E os remédios provocaram dores no estômago, e as dores de cabeça aumentaram. Fiquei 5 horas no posto, aguardando nova consulta, e já não conseguia andar, e senti muita tontura. Sofri um AVC, acidente vascular cerebral, e perdi as forças no braço e pernas, e estava perdendo a voz. Caí da maca de ponta cabeça no chão. Foi feito uma tomografia na cabeça, e foi preciso fazer uma cirurgia e drenar a minha cabeça para tirar o sangue. Minha pressão subiu e os médicos resolveram me liberar para recuperar em casa, pois eu corria o risco de pegar uma infecção hospitalar. Mas graças à bênção da Santa Avó Rosa, de Jesus o nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e do profeta Santo Romualdo, após 60 dias, eu já estava curado e cantando no coral da nossa igreja, sem nenhuma sequela, tendo apenas a cicatriz da cirurgia. Resido em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Está aí, prezados irmãos, um depoimento de fé, mostrando para nós o quanto nós formos obedientes, consagrados, iremos receber as bênçãos
de Deus, o nosso Pai. Os irmãos puderam notar neste depoimento que o nosso irmão precisou confiar, precisou pedir para ser amparado e protegido. E hoje, prezados irmãos, nós temos a oportunidade. Nós estamos em uma reunião de oração. Temos o privilégio de falarmos com Deus, o nosso Pai, de elevarmos a nossa súplica, pedirmos aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Mas Jesus, Ele fala, e São Mateus registra: quando orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, porque quem assim o faz são os pagãos e pecadores, porque eles pensam que no muito repetir, Deus vai ouvir e atender. Mas Deus, Ele sabe o que nós precisamos antes de pedir. E o que a Santa Vó Rosa ensinou para nós? Peçam sabedoria e entendimento, porque isso cabe nós pedirmos a Deus. O restante Deus irá conceder. Peçam, prezados irmãos, sabedoria para Deus, o nosso Pai, para compreender a doutrina desta igreja, para compreender os mistérios, para compreender tudo que o primaz deixou para nós. Peçam entendimento, peçam sabedoria, para cada dia nós sermos mais consagrados, mais santificados, como é ensinado na nossa igreja. Vamos cantar o hino de nosso inário de número 174, Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Todos os irmãos podem fazer as suas orações com muita fé, com muita confiança. E também aqueles que nos acompanham através da internet, façam também as suas orações confiando em Deus, o nosso Pai, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Alto. Podem assim orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Ó santo e querido irmão Alto, é momento, ó primaz, de nós agradecermos, de elevarmos a nossa súplica. Santo primaz, cada um desses teus filhos que aqui estão, eles estão fazendo as suas orações, estão suplicando a tua bênção, o teu amparo. Se assim eles o fazem, ó primaz, é porque eles precisam da sua bênção. A senhora, ó santa e querida Vó Rosa, é o nosso Espírito Consolador. A senhora recebeu autoridade e poder à semelhança de Jesus para nos abençoar, para nos ajudar. A senhora conhece o íntimo do coração de cada um desses seus filhos. A senhora sabe a necessidade de cada um deles, aquilo que eles estão precisando para a sua vida. Abençoe, ó vó, ajude,
Se for realmente na parte material, a senhora possa dar a tua bênção. Se for na parte espiritual, ajude a cada um deles a alcançar a santidade perfeita. Ó Mãe Maria Santíssima, peço a bênção da senhora, que a senhora possa abençoar as mães apostólicas, para que elas possam ter facilidade para educar os seus filhos no caminho do bem e da verdade. Jesus, o Senhor, que tem uma imensa bondade, uma imensa misericórdia por cada um de nós, peço a tua bênção. Por aqueles que estão nos acompanhando através da internet, o Senhor sabe, o Senhor conhece, se assim eles vão merecerem a sua bênção, o Senhor possa abençoar, ó Jesus. Abençoar o lar, a família de cada um deles, para que eles possam também sentir esta paz, para que nas próximas oportunidades, quem sabe, pode estar conosco em uma de nossas congregações. Ó Deus, ó Pai, ó Espírito Santo, peço a tua bênção por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração sobre este altar. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade, a dificuldade de cada um deles. Muitos estão pedindo por saúde, muitos estão pedindo na sua vida material. Ó Deus, ó Pai, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe o que eles estão precisando. Conforme for o mérito, o merecimento de cada nome que aqui se encontra, o Senhor possa abençoar e ajudar, ó Deus, ó Pai. Peço também, ó Deus, a tua bênção por aqueles que estão acamados em leito, hospitais ou até mesmo em suas casas, que o Senhor também possa abençoar. Se for da sua vontade de conceder saúde para aqueles que o sofrem, o Senhor assim o faz, ó Deus. Mas se for da sua vontade de levar para a sua glória, seja feita a sua vontade na vida de cada nome que aqui se encontra. Ó santo e querido irmão Aldo, quero também pedir a sua bênção, ó primaz, que o Senhor possa abençoar toda a nossa família apostólica, que o Senhor possa abençoar a direção desta igreja, para que unido como família apostólica, nós possamos alcançar o objetivo desta igreja e cantarmos todos juntos a vitória que pertence a Deus, o nosso Pai. E unido, nós possamos levar avante esta igreja. Abençoe, ó primaz, cada filho que aqui se encontra. Entrego eles em tuas santas mãos. Conduza eles para os seus lares. Dê a eles uma ótima noite. Amanhã é um novo dia repleto de paz, de alegria e de felicidade. Que na próxima oportunidade, aqui eles possam estar para louvar e glorificar o teu santíssimo nome. Recebe, prezados irmãos, a bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, esteja sempre ao seu lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.